Um Deus monofacetado não pode ser amor, porque ele vai amar quem? Então, a trindade faz sentido no sistema. Agora, eu não quero dizer que a trindade é provada cientificamente. A existência de Deus é. Agora, esse Deus é pessoal. Agora, esse Deus pessoal que para você se decide pela criação, isso, de certa forma, Agostinho colocaria, você sabe aquela passagem, né? Não é uma contradição, afinal de contas? Como é que é isso? Deus muda de ideia, a vontade, ora ele quer criar, ora antes disso ele não queria. Como é que você consegue marcar um momento de querência e dessa decisão divina, sem ferir essa imutabilidade da sua vontade? Né? Perfeito. Quando a gente diz que por que antes e por que depois ele não criou, a gente está pensando em um Deus pessoal que vive na dimensão temporal. O próprio tempo, a gente não pode se esquecer, foi criado com o próprio universo. Então não faz sentido de usar termos como antes, depois, durante, antes da criação do próprio tempo. É como você perguntar, por exemplo, o gosto da cor. Não faz sentido. Então, não há uma cronologia específica que permita a possibilidade de você usar termos como antes, depois, antes da criação do próprio tempo. Então, Deus não se submete ao tempo, ele inclusive... mas um tempo que existe para nós, né? Como é que a gente vai pensar tempo... Deus para quem do tempo? A própria física trabalha com esses conceitos. Para a própria física, o Big Bang foi algo que existiu antes do tempo. Fisicamente, você não precisa... né? Quase. Não, isso qualquer físico vai concordar. O Big Bang é algo que cria o próprio tempo. Inclusive, se você me permite, essa definição de que Deus está fora do tempo resolve problemas como o da ciência do futuro e do livre-arbítrio do homem. O homem pode ter livre-arbítrio e Deus ter ciência do futuro dele. Por quê? Porque ele está vendo o tempo de fora do tempo. E o livre-arbítrio também, se você me permite, é uma condição sine qua non à existência do amor. O sistema é perfeito. O amor só existe na possibilidade de você não amar. Você pode forçar uma determinada pessoa a se comportar como se ela amasse, mas você não pode forçá-la a amar verdadeiramente. Você só vai conseguir fazer com que determinada pessoa o ame se efetivamente ela tiver a possibilidade de não amar. Então, é um sistema. Agora, tem argumentos também de índole não da origem. Estou falando muito da origem, mas vamos recuperar o argumento teleológico, por exemplo. Tá. Esse argumento da finalidade da criação do mundo, ele pode se dividir tanto na própria vida que nós temos, como também na estrutura do universo. Vamos ainda nos manter no universo, depois eu falo da vida. Veja bem, o universo é estruturado de forma tal, a estruturação do universo é de tal maneira que nós temos 122 constantes antrópicas conhecidas. O que são constantes antrópicas? São situações que, se houvesse uma pequena variação, por menor que seja, a vida não seria possível. É absolutamente impressionante. São 122 constantes antrópicas. O matemático calculou que, para que qualquer outro planeta tivesse as mesmas condições que nós temos, a probabilidade seria de 1 sobre um número que é mais de 2 vezes superior ao número de átomos do universo. Então, há constantes antrópicas muito radicais, como, por exemplo, nível de oxigênio na Terra, gravitação. Se a gravidade tivesse uma variação mínima, a expansão do universo não permitiria a formação de galáxias do Sol e a vida não seria possível. Se o oxigênio tivesse uma concentração maior, haveria combustão espontânea. Se tivesse uma concentração menor, nós não respiraríamos. E inúmeras outras. Então, existe uma sintonia no universo para que a vida exista. Agora, durante a grande parte da minha vida, a maior parte da minha vida, eu fui ateu. Inclusive, quando nós... lá no departamento, quando fiz parte do departamento de filosofia, o que eu mais estudava era ceticismo, ateísmo, eu fui ateu. E o argumento que mais me impressionava para o ateísmo era o seguinte: realmente, da perspectiva geográfica, espacial, nós parecemos que somos muito pequenos diante do cosmos. A Terra comparada... Se você comparar a Terra com Júpiter, só para dar uma ideia, se você olhar para Júpiter, você vai ver certas manchas em Júpiter que são frutos de colisão de objetos espaciais com esse planeta, que são essas próprias manchas maiores do que a Terra. O Sol é muito maior do que a Terra. E se você colocar o Sol diante
de uma estrela como Antares, por exemplo, o Sol fica na tela... Se você colocar Antares na tela do computador, o Sol fica do tamanho de 1 pixel. Agora, isso era um argumento forte para mim, da perspectiva de que o ateísmo era viável. Mas até que eu tive a seguinte percepção. Veja bem, como é que eu, tão pequeno, sei disso? Foi aí que eu consegui distinguir absolutamente o que é uma grandeza metafísica de alguém como nós, seres humanos, que somos criados à imagem de Deus, de uma posição espacial no cosmos. Tu e Deus, a própria Bíblia diz, e o céu é criado para quê? Se você quiser ver Deus, ter a dimensão do que Ele é, Ele manda olhar para os céus. Então, só Júpiter que eu falei serve, só para citar um exemplo, só para citar Júpiter que eu já falei, ele serve como um grande aspirador de pó. Sai varrendo os céus, para que a Terra não seja atingida. O nosso tempo está acabando, o problema é esse. É muito instigante todos. Ainda faltou o argumento moral que... Dá tempo de eu falar só um pouco sobre a questão da vida? Fale. Da vida. Olha, o moral... Concluindo, vamos tentar concluir, porque o tempo está acabando. Falar só do argumento da vida. Para vocês terem uma ideia, o ser humano, em qualquer uma das suas manifestações, seja científica ou seja no dia a dia, identifica que há vida inteligente quando ele vê uma mensagem. Se você chegar na sua casa e tiver em cima da mesa escrito com macarrão de letras assim, meu filho, bote o lixo para fora, você automaticamente vai achar que aquilo ali foi feito por uma vida inteligente, provavelmente sua mãe. Então, há programas espaciais como o SETI, que gasta bilhões e milhões de dólares para investigar apenas uma mensagem inteligente fora para provar a própria vida. Então, uma mensagem, para o nosso critério científico, prova vida inteligente por trás. Se você pegar o DNA de uma ameba, que é a vida mais simples, e não é tão simples assim como os evolucionistas gostariam de dizer. Depois, na outra oportunidade, nós podemos falar sobre evolucionismo. Mas se você pegar uma ameba, a informação no DNA de uma ameba, e o DNA nada mais é do que um alfabeto de 4 letras. Se você pegar a mensagem, a informação do DNA de uma ameba, é equivalente a 1000 volumes da Enciclopédia Britânica. 1000 volumes. E nós temos trilhões, 100... Eu acho que eu tenho mais, porque eu sou muito grande, mas normalmente uma pessoa tem 100 trilhões de células. Então, há muitos argumentos, ou seja, de mensagem. Então, o que é dizer que nós temos informação suficiente a 25 mil livros de 200 folhas. E nós e se somos capazes de dizer que por trás daquelas 5 palavras sobre a mesa, com letrinhas de macarrão, há inteligência por trás, como é que nós não podemos dizer que por trás de 25 mil livros de 200 folhas que formam o nosso DNA, não houve uma inteligência por trás que programou tudo isso? Muito bem. Terminou o tempo. Tassos, obrigado. É um tema realmente muito legal, né, para a gente conversar, e eu acredito que está em casa também pode ter acompanhado e ficado motivado com tudo isso. Eu conversei com Tassos Licurgo, professor do Departamento de Artes, sobre uma questão simples. Deus existe? A gente se vê semana que vem. Até lá.